Então vamos lá, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez. Estamos começando agora de fato a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre projeto versus realidade. A gente já conversou bastante nas outras aulas, né? Inclusive na primeira aula, onde a gente fez só um bate-papo para saber o que vocês esperam daqui das nossas aulas e também para compartilhar esses conhecimentos sobre alguns acontecimentos que vocês já tiverem em obra e algumas dúvidas. Foi um bate-papo bem massa. E agora a gente vai ter a oportunidade de ver mais próximo alguns detalhes sobre a diferença de projeto e realidade e o que acontece na obra propriamente dita. Durante a nossa aula, né, o que a gente vai esperar? A gente vai começar mostrando sobre o passo a passo de como é que é a execução da obra propriamente dita. Então, alguns passos eu vou falar assim, ó, o que a gente pode tomar cuidado no projeto, o que precisa conter na execução, como a gente faz essa execução, quais são as medidas cautelares que a gente precisa ter, o que a gente pode preocupar que são possíveis erros. Então, nós vamos tratar tudo disso aqui na aula de hoje. E eu gostaria que a aula fosse bem interativa mesmo, porque como nós vamos falar bastante sobre questão de execução de obra, muito do que eu vou falar aqui é da minha experiência em obra, né? Então, sim, a experiência de cada obra é única, né? Então, até falo por mim mesmo, a gente tem um modelo de casa que a gente constrói aqui, que eu já construí 4 modelos, 4 vezes esse mesmo modelo. E toda obra, por incrível que pareça, a mesma equipe, o mesmo projeto, os caras já sabem o que tem que fazer e ainda assim dá alguns problemas. Parece que o cara esqueceu que ele fez de um jeito numa casa, na outra já faz de outro jeito. Então, assim, toda experiência de obra é válida. Então, eu queria contar com vocês para a gente compartilhar também as experiências que vocês tiveram, porque quanto mais a gente poder compartilhar aqui nossos conhecimentos, melhor vai ser, mais produtivo vai ser a aula e a gente vai conseguir ter um material muito rico aqui para a gente depois voltar e assistir, caso tenha algumas dúvidas. Então, eu quero deixar isso combinado com vocês. Sempre que quiser, pode interromper, pode falar das suas experiências, que vai ser muito bacana aqui. Então, a gente vai falar para vocês aqui sobre uma sequência construtiva de uma residência no padrão Minha Casa Minha Vida. Por que no padrão Minha Casa Minha Vida? Porque é uma obra pequena, é uma obra compacta, a gente consegue ver vários detalhes, né? Eu consegui ter uma memória fotográfica muito boa das obras que a gente executou, então vai ser mais fácil a gente entender alguns problemas que podem acontecer. Como a casa é uma residência pequena, então a gente não vai conseguir ver, por exemplo, questão de tubo de queda, de esgoto de um pavimento para o outro, esses detalhes que envolvem 2 pavimentos sobrados, a gente não vai conseguir ver agora nessa aula, né? Fica aí a oportunidade para uma próxima aula a gente compartilhar. Então aqui é de forma mais simples, mais direta, o mínimo que vocês precisam saber para não passar perrengue na hora que você estiver executando a obra, beleza? Então, na aula de hoje eu pretendo mostrar para vocês do início até o ponto de laje, que eu chamo de fase 1. Eu particularmente gosto de dividir a obra nessas 2 fases. A fase 1, que é até o ponto de laje, que eu falo que é a parte grossa da obra, né, onde você não tem muita opção de que tipo de material, impermeabilizante, e a própria mão de obra, se não tem muito material a mais, diferente, a tubulação e tal, para a gente bater laje, e depois a fase 2 eu chamo de acabamentos, que aí é a partir daí que a gente começa a finalizar a casa. Apesar de que até o ponto de laje, pelo cronograma e pelo o valor de obra que gasta, é cerca de 40% do total da obra. Então a fase 1 corresponde a 40%, mais ou menos, né? E a fase 2 corresponde a 60%, que é a parte mais delicada da obra, mais demorada da obra, beleza?